nossa quinta catequese mariana. Diga-se comigo, o sim, o que revolucionou a história da humanidade. Hoje o texto base está ali em Lucas capítulo 1, versículo 38, finalzinho da anunciação do nascimento de Jesus. Digam assim comigo, então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Lá nas primeiras páginas da Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente se lembra logo no comecinho da criação da humanidade, na criação do mundo, na criação do homem. E depois, a primeira cena conflituosa, que é chamada cena do pecado original, quando homem e mulher, o casal Adão e Eva, desobedecem a norma, as regras que Deus havia colocado no jardim, no paraíso. Então nós temos ali o primeiro não que o homem dá a Deus. O homem desobedece a Deus e faz justamente o oposto daquilo que Deus havia ordenado, havia mandado. Neste evangelho, famoso evangelho da anunciação de Jesus Cristo, do nascimento do Messias, que compreende os versículos 26 até o 38 do capítulo 1 de São Lucas, nós temos o sim de Maria. Então os biblistas, os teólogos, os exegetas, eles fazem um confronto entre Gênesis e Lucas 1, para dizer que no início da Escritura nós temos o não da humanidade através de Adão e Eva, que desobedecem a Deus, e em Lucas 1, 26, 38, nós temos a recuperação do Antigo Testamento, das páginas do livro do Gênesis, quando Maria dá o seu sim. Se Adão e Eva, lá no Antigo Testamento, representam toda a humanidade desobediente, aqui em Maria nós temos a representação da humanidade que agora diz o seu sim e se coloca na obediência, na escuta à vontade de Deus. Mas outra coisa interessante é que tanto lá em Gênesis quanto em Lucas, através do anjo Gabriel, é sempre Deus que toma a iniciativa em vir ao nosso encontro. Então há uma primeira lição para essa manhã de segunda-feira, para mim e para você, é que Deus, além de tomar a iniciativa em vir ao encontro da humanidade para restaurá-la, para perdoá-la, Deus também é muito paciente para conosco. A gente o tempo todo desobedece, peca, erra, somos egoístas, sempre queremos fazer do nosso jeito, e Deus, na sua infinita misericórdia e paciência, vem ao nosso encontro. Mas há uma coisa que eu estava lendo dias atrás, de um escritor, de um biblista, que ele me fez pensar algumas coisas importantes, dizendo que a gente acostuma geralmente a fracionar as coisas quando é para o nosso interesse, e isso é fato. A gente pega uma palavra, a gente pega uma expressão, divide ela para aquilo que nos interessa, a outra parte a gente dá uma ocultada, deixa no anonimato, e trabalhamos e forçamos aquela expressão quase que uma vida inteira. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bom, e não sei o que, e pipipi. Ficamos nisso o tempo todo. Mas na verdade esse escritor diz o seguinte: Deus é misericordioso e bom é uma parte da expressão, para aqueles que estão o tempo todo buscando a sua justiça. É a segunda parte que nós não gostamos muito. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é outra parte. Então é importante que a gente nunca se esqueça disso. Deus vem ao nosso encontro,
Deus está à nossa procura, deixe-se encontrar. Então o grande modelo é para nós cristãos, para nós filhos da nova aliança, a sempre bela, a sempre virgem Maria. Agora, há outra coisa interessante, porque lá em Gênesis, e aí nós estamos aqui na altura do capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, que eles então enxergam a própria nudez, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. E aí o texto narra, e a linguagem é antropomórfica, Deus está andando pelo jardim à procura de Adão e Eva. Então ele pergunta, ele indaga, ele interroga, dizendo: Adão, onde estás? E Adão então, depois, sentindo-se impelido por aquela pergunta, ele vai dizer: olha, tive medo e escondi-me de vós. Então vejam que Adão é aquele que responde se escondendo, ao contrário de Maria. Quando o anjo Gabriel, em nome de Deus, aparece na casa de Maria, ou no lugar que Maria estava, e começa a dizer para ela que ela é a bem-aventurada, que ela foi escolhida, que ela é a que é caritomene, que ela é a agraciada, que ela foi a mulher que foi desejada desde sempre por Deus, Maria termina dizendo: eis aqui a serva. Se Adão se esconde, Maria se apresenta. Diga-se comigo: Adão se esconde, Maria se apresenta. Interessante, porque as respostas são diferentes, a mesma procura de Deus. Deus está procurando Adão, Adão se esconde. Deus está procurando Maria, Maria se apresenta. Deus está procurando Adão, Adão diz: olha, estou com medo de ti. Deus está procurando Maria, Maria tem medo, mas ao mesmo tempo Maria se fascina e se entrega: eis-me aqui, eis a serva. Nós falamos sim, ou fiat, faça-se em mim segundo a sua vontade. Vejam que o pecado é um não a Deus. E é aí que nós vemos lá em Adão. Pecar é dizer: não, Senhor. Pecado é esconder-se de Deus depois de ter feito alguma coisa errada, se é que nós conseguimos nos esconder de Deus. Aliás, são duas coisas que nós não conseguimos fazer quando pecamos: é esconder da nossa própria consciência, porque ela nos acusa. Nós temos um juiz que mora dentro, que habita dentro de nós, e ao mesmo tempo nós não conseguimos nos esconder de Deus. Esse juiz que mora dentro de nós, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai chamar de superego. E aí nós compreendemos justamente um terceiro momento, que é o isolamento. Vejam, assim que Adão peca, Adão se isola, Adão se esconde, Adão se distancia, Adão nega. Ao mesmo tempo, esse Adão, ele vai se ensimesmando, ele vai começando a viver narcisicamente. O pecado tem esse poder de nos colocar na vivência de nós mesmos, nos isolando da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Por isso é tão perigoso o pecado. Tem muita gente com medo do câncer, mas não vejo com medo do pecado. O câncer pode matar o corpo, mas o pecado pode matar a alma. Por isso o pecado é muito pior do que um câncer. Daí que alguns vão chamar de câncer da alma, o pecado. Nossa Senhora vai dizer: eis-me aqui. E isso é vida na graça. Se o pecado é um não, a graça é um sim a Deus. Diga-se comigo: o pecado é um não, e a graça é um sim a Deus. Se o pecado de Adão é um fechamento a Deus, a graça, a vida da graça em Maria é uma abertura a Deus, uma disponibilidade a Deus. Nós aprendemos com Nossa Senhora justamente que é a cura do egoísmo, a vida em Deus, o servir a Deus, o disponibilizar-se a Deus, é uma vida que nós nos abrimos para acolher o chamado, a bênção, a graça de Deus na nossa vida. Por isso o pecado vai nos desgastando, enquanto que a graça vai nos devolvendo e nos abençoando. Daí a diferença de graça para desgraça.
Desgraça não é um xingamento, como alguns pensam ser. Desgraça é a ausência da graça. Desgraça é a ausência da bênção, da benevolência, do socorro, da ajuda de Deus em nossa vida. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem a ajuda de Deus porque se escondeu no pecado. Isso é desgraça. A ausência da graça, do kairi, do grego. O melhor louvor que nós podemos todos os dias levantar a Deus, minha gente, é quando nós nos oferecemos a Ele como Maria fez. Eis-me aqui. Assim, quando você se levanta, a gente tem que dizer como Maria: eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a sua vontade durante todo esse dia. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas está nas tuas mãos. Aí está bem colocado e o Senhor faça o que o Senhor achar que deve ser feito. Todos os dias, se nós nos entregarmos como Maria no eis-me aqui, faça-se em mim, esse é o melhor louvor. Louvar a Deus não é só cantar. Louvar a Deus não é bater palma dentro da igreja. Louvar a Deus não é dar pirueta e falar em língua dentro de igreja, não, minha gente. Louvar a Deus é dizer como Maria: eis-me aqui. Não adianta eu bater palma e dar pirueta e sair pelo ar dentro da igreja se eu digo não a Deus, não a Deus, não a Deus, não a Deus. Eu tenho um ego inflado, eu só penso em mim, eu sou egoísta, eu sou fechado, eu sou ensimesmado. Eu escondo-me de Deus o tempo todo, eu escondo-me atrás dos meus pecados, como Adão e Eva fizeram lá no paraíso. Portanto, o melhor louvor que eu posso oferecer a Deus durante todo o meu dia, e principalmente quando eu levanto-me para começar o meu dia, é dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Sem discussão. A gente é expert em discutir com Deus quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Eu gosto muito quando o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, na JMJ, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio, na missa de encerramento. Francisco, na sua homilia final, ele disse a milhões e milhões de jovens brasileiros e do mundo inteiro que estavam aqui na JMJ, e aos católicos em geral: Sua Santidade nos diz: deixe-se surpreender por Deus. Deus é aquele que quebra os nossos esquemas. Você queria do teu jeito, mas Deus vai fazer do jeito dele. E Maria sabe disso. Maria queria de um jeito, claro, mas Deus queria de outro. E ela permitiu que a vontade dele fosse prioridade na vida dela. Por isso Maria não é só uma mulher bela, Maria é uma mulher feliz. Tanto é verdade, quando Maria entrou na casa de Isabel e Zacarias, a primeira coisa que Isabel vai dizer para ela é: bem-aventurada, ou seja, você é feliz. É feliz quem diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, como está no versículo 38. Vamos de novo, diga-se comigo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí tem a segunda parte. A primeira parte é: eis-me aqui, faça-se em mim. Essa é a primeira parte. A segunda parte é: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não diz como segundo eu, mas como segundo tu. É o tu no meu ego. É o tu na minha vontade. É a tua vontade, meu Deus, na minha vontade. É o teu desejo no meu desejo. É o teu esquema no meu esquema. E aí nós percebemos justamente que Nossa Senhora não põe limites. E aqui está o segredo de Maria. Se alguém perguntar um dia qual é o segredo de Maria, este é o segredo de Maria. Aliás, esse é o segredo do cristianismo. Confiança total em tudo em Deus. Diga isso comigo: o segredo do cristianismo é confiar 101% em Deus. Pronto.
Agora, há uma coisa interessante, é um único versículo, mas ele é rico de informações. Falamos a primeira parte, falamos a segunda, para eu terminar. Depois, diga-se comigo, e o anjo afastou-se dela. Aquele mesmo anjo que chegou com a mensagem, que trocou ideia com Maria, que interpelou Maria, que Maria interpelou o anjo conversou com ela, o anjo respondeu às suas indagações e suas dúvidas, Maria raciocinou, Maria pensou, Maria se ofereceu, Maria ficou grávida do Espírito Santo. Agora ele vai dizer que ela vai dizer que ela é a serva do Senhor, que a vontade de Deus tem que ser predominante na vida dela. E aí o Lucas faz questão de dizer que o anjo afastou-se dela. E por quê? Porque nela já estava o próprio Deus. Maria, a portadora de Deus. Naquele momento o anjo se afasta, porque naquele momento a Virgem Maria está se tornando o trono do Senhor Jesus, o útero, as entranhas, o ventre de Nossa Senhora. Que nós possamos nessa manhã de segunda-feira, começo de mais uma semana, começarmos como Maria todos os dias, não só segunda, mas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias dizendo: eis-me aqui, Senhor, estou saindo para trabalhar, estou começando o dia limpando a casa, cuidando das coisas de casa, mas faça segundo a sua vontade. Que seja a sua vontade predominante na minha vida. É claro, eu fiz o meu esquema, eu fiz do meu jeito, mas durante o dia, vai fazendo do teu jeito, porque o teu jeito é infinitamente melhor e maior do que do meu jeito. Eis aqui a serva, eis aqui o servo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Que do jeito de Maria, nós aprendamos a servir a Deus, a servir o próximo e nos abrir completamente à multiforme graça de Deus, o nosso Senhor. A ela uma salva de palmas.